Capítulo 20. A estação de inverno começou efetivamente no mês de junho, que corresponde ao mês de dezembro do hemisfério norte. Chegou com aguaceiros e rajadas, que se sucederam sem trégua. Os moradores de Granite House deram então o devido valor às vantagens de uma casa inexpugnável às intempéries. O abrigo das chaminés certamente não teria aguentado os rigores de uma invernada, e era muito provável que grandes ressacas, geradas pelos ventos do alto mar, ainda eclodissem. Prevendo tal eventualidade, Cyrus Smith tomou inclusive algumas precauções, a fim de preservar, na medida do possível, a oficina metalúrgica e os fornos lá instalados. Durante todo o mês de junho, o tempo foi empregado em trabalhos diversos, que não excluíam nem a caça nem a pesca, e a despensa da copa pôde ser abundantemente abastecida. Pencroff, em seus tempos livres, propunha-se a montar armadilhas, nas quais depositava grandes esperanças. Fabricara laçadas com fibras lígneas e todos os dias a coltada fornecia seu lote de roedores. Nab dedicava quase todo o seu tempo a salgar ou defumar as carnes, o que lhes garantia excelentes conservas. A questão do vestuário foi então discutida com a devida seriedade. Os colonos não tinham outras roupas senão as mesmas que vestiam quando o balão os atirou na ilha. Embora quentes e resistentes, e muito bem cuidadas, assim como sua roupa branca, que mantinham em perfeito estado de asseio, tudo aquilo logo exigiria substituição. Em todo caso, se o inverno fosse muito rigoroso, os colonos teriam grandes chances de tiritar de frio. Nesse quesito, a engenhosidade de Cyrus Smith deixou a desejar. Ele fizera o mais urgente, arranjar a casa e assegurar a alimentação, mas o frio chegaria antes que a questão das roupas estivesse resolvida. Convinha então resignar-se e passar aquele primeiro inverno sem reclamar muito. Com a chegada do verão, fariam uma caçada séria àqueles carneiros selvagens, cuja presença havia sido assinalada durante a expedição ao Monte Franklin, e, uma vez tosquiada sua lã, o engenheiro saberia certamente fabricar calçados e tecidos resistentes. Como? Daria um jeito. Muito bem, resolveremos isso esquentando as canelas em Granite House, exclamou Pencroff. Lenha é o que não falta e não há razão para economizar. Além disso, acrescentou Gedeon Spiller, como a ilha Lincoln não está situada numa latitude muito elevada, é provável que seus invernos não sejam severos. Você não disse, Cyrus, que, no outro hemisfério, o paralelo 35 corresponde ao da Espanha? Exatamente, respondeu o engenheiro, mas há invernos muito frios na Espanha. Inclusive com nevascas e geadas, e a ilha Lincoln também pode ser duramente castigada. Por outro lado, é uma ilha e, como tal, suponho que a temperatura aqui seja mais moderada. E por quê, Sr. Cyrus? Indagou Harbert. Porque o mar, mocinho, pode ser considerado um imenso reservatório, no qual são armazenados os calores do verão. Chegado o inverno, ele devolve esses calores, o que assegura nas regiões adjacentes aos oceanos uma temperatura mediana, menos alta no verão, porém menos baixa no inverno. É ver para crer, decretou Pencroff. Peço que não me importunem mais com o frio que fará ou deixará de fazer. O fato é que os dias já estão curtos e as noites, longas. E se pensássemos um pouco no problema da iluminação? Nada mais fácil, disse Cyrus Smith. De pensar? Troçou o marujo. De resolver. E quando começamos? Amanhã, promovendo uma caçada às focas. Para quê? Ora, Pencroff. Para fabricar velas. Era este, com efeito, o plano do engenheiro, plano exequível, uma vez que ele dispunha de cal e ácido sulfúrico, e os anfíbios da ilha lhe forneceriam a gordura necessária para sua fabricação. Corria o dia 4 de junho. Era domingo de Pentecostes, e de comum acordo, todos decidiram respeitar a data. Todas as obras foram suspensas e preces dirigidas aos céus. Agora, contudo, aquelas preces eram ações de graças. Os colonos da ilha não eram mais os miseráveis náufragos lançados no Recife. Não pediam mais, agradeciam. No dia seguinte, 5 de junho, sob um clima adverso, partiram para o Recife. Continuavam a ter de esperar a maré vazante para atravessar o Estreito Aval.
Para resolver de uma vez por todas o problema, planejaram construir uma canoa que, além de facilitar a travessia até o Recife, servisse para subirem o Mercy por ocasião da grande exploração do sudoeste da ilha, adiada para os primeiros dias claros. As focas eram abundantes e os caçadores, armados com seus porretes, mataram meia dúzia com facilidade. Nab e Pencroff as limparam e eles só levaram para Granite House a gordura e a pele, esta devendo servir para a fabricação de calçados resistentes. O resultado da caçada foi o seguinte: aproximadamente 150 quilos de gordura, que deviam ser inteiramente empregados na fabricação das velas. A operação foi extremamente simples, e, se não resultou em objetos absolutamente perfeitos, pelo menos estes eram aproveitáveis. Cyrus Smith dispunha apenas de ácido sulfúrico. Aquecendo-o com corpos gordurosos neutros, no caso, a gordura de foca, conseguiu isolar a glicerina. A partir desta nova combinação, poderia isolar com facilidade a oleína, a margarina e a estearina, empregando água fervente. Contudo, para simplificar a operação, preferiu saponificar a gordura por meio da cal. Obteve assim um sabão calcário, fácil de ser decomposto pelo ácido sulfúrico e o qual, precipitando a cal no estado de sulfato, liberou os ácidos graxos. Desses três ácidos, oleico, margárico e estiárico, o primeiro, sendo líquido, foi isolado por meio de uma pressão suficiente. Quanto aos outros dois, formavam a substância mesma a ser usada na modelagem das velas. O procedimento não exigiu mais de 24 horas. Após vários testes, as mechas foram fabricadas com fibras vegetais embebidas na substância liquefeita, o que resultou em verdadeiras velas estiáricas, modeladas à mão, às quais não faltou senão o branqueamento e o polimento. Embora de certo não oferecessem a vantagem das mechas impregnadas com ácido bórico, ou seja, vitrificar-se à medida de sua combustão e consumir-se até o fim, como Cyrus Smith confeccionara um belo par de espevitadeiras, essas velas foram imensamente apreciadas durante os serões de Granite House. Foi um mês de incessantes atividades no novo lar. Os carpinteiros não ficaram parados e aperfeiçoaram as ferramentas, que eram muito rudimentares, aumentando sua variedade. Entre outras coisas, fabricaram tesouras, o que lhes permitiu finalmente cortar os cabelos, e, se não fazer a barba, pelo menos apará-la ao seu gosto. Harbert ainda era imberbe, Nab sempre o seria, mas seus companheiros, hirsutos, providenciaram a confecção dos mencionados instrumentos. A fabricação de um serrote foi uma proeza, mas finalmente obtiveram um instrumento que, vigorosamente manejado, venceu as fibras lígneas da madeira. Fizeram, assim, mesas, cadeiras e armários, que mobiliaram os quartos principais, além de estrados de cama, guarnecidos simplesmente com colchões de zostera. A cozinha, com suas prateleiras, nas quais repousavam os utensílios de cerâmica, seu fogão de tijolos e seu tanque, ofereciam um excelente aspecto, e nela Nab cozinhava gravemente, como se estivesse num laboratório de química. Os carpinteiros, porém, logo tiveram que dar tratos à bola, porque o novo esquadouro, criado à base de explosivos, exigia a construção de 2 pontilhões, um no planalto do mirante, o outro, na própria praia. Agora, com efeito, o planalto e a praia achavam-se cortados transversalmente por um curso d'água que por força os colonos seriam obrigados a atravessar quando desejassem alcançar o norte. Para evitar isso, teriam de fazer um desvio considerável e dirigir-se para o oeste até as nascentes do Córrego Vermelho. O mais simples então era instalar, no planalto e na praia, 2 pontes, com 8 ou 9 metros de comprimento, com estrutura de madeira, apenas desbastada com machado. Foi trabalho de poucos dias. Instaladas as pontes, Nab e Pencroff reservaram um tempo para irem até a estreira que haviam descoberto nas águas defronte das dunas. Foram puxando uma espécie de carroça, que substituía a antiga esteira, na verdade bastante precária, e trouxeram alguns milheiros de ostras, rapidamente aclimatadas aos rochedos que formavam inúmeros parques naturais na foz do Mercy. Os moluscos eram de excelente qualidade, e os colonos passaram a consumi-los quase diariamente. Como vemos, embora seus habitantes só tivessem explorado uma ínfima parte dela, a ilha Lincoln já lhes provia quase todas as necessidades. E era provável que, vasculhada em seus mais secretos refúgios, em toda aquela zona arborizada que se estendia desde o Mercy até o promontório do Réptil, fosse pródiga em novos tesouros. Uma única privação ainda fazia padecer os colonos da ilha Lincoln.
Não lhes faltavam alimentos nitrogenados, tampouco ervas para temperá-los. As raízes lígneas dos dragoeiros, submetidas à fermentação, forneciam-lhes uma bebida acidulada, espécie de cerveja, de longe preferível à água pura. Haviam inclusive fabricado açúcar, sem cana nem beterraba, coletando uma determinada seiva destilada pelo Acer sacharinum, espécie de bordo da família das acerínhas, que próspera em todas as zonas médias e abundava na ilha. Preparavam também um chá bastante saboroso. Usando as monardas trazidas da coltada, enfim, dispunham de sal à vontade, única substância mineral que entra na alimentação, mas pão não tinham. Talvez, mais tarde, os colonos conseguissem substituir esse alimento por algum equivalente, farinha de sagu ou fécula de árvore de pão, sendo possível, com efeito, que as florestas do sul comportassem entre seus espécimes aquelas preciosas árvores, porém, até aquele momento, nada. Nesse ínterim, contudo, a providência veio em socorro dos colonos. Numa proporção infinitesimal, é verdade, mas, enfim, mesmo com toda a sua inteligência e engenhosidade, Cyrus Smith jamais poderia ter produzido o que, pelo maior dos acasos, Harbert encontrou um dia no forro de seu casaco, que ele estava serzindo. Naquele dia, chovia torrencialmente, os colonos estavam reunidos no salão de Granite House, quando o rapaz exclamou de repente: "Veja, Sr. Cyrus. Um grão de trigo." E mostrou aos companheiros uma semente, uma única semente, que, de seu bolso furado, passará ao forro do casaco. A presença daquela semente explicava-se pelo hábito de Harbert, em Richmond, alimentar alguns pombos que Pencroff lhe dera de presente. "Uma semente de trigo?" indagou com vivacidade o engenheiro. "Sim, Sr. Cyrus, mas só uma, nada além disso." "Ora, meu rapaz," exclamou Pencroff, sorrindo, "não me parece que tenhamos avançado muito. O que faremos com uma única semente de trigo?" "Faremos pão," respondeu Cyrus Smith. "Pão, bolos, tortas." zombou o marujo. "Encaremos a realidade. Vai demorar um tempinho até podermos nos empanzinar com o pão dessa semente." Harbert, menosprezando sua descoberta, já se dispunha a jogar o grão fora, quando Cyrus Smith pegou-o, examinou-o e, constatando seu bom estado, encarou o marujo bem de frente e perguntou tranquilamente: "Sabe quantas espigas um grão de trigo é capaz de produzir?" "Uma, suponho." respondeu o marujo, admirado com a pergunta. 10, Pencroff." "E sabe quantas sementes possui uma espiga?" "Aí já é pedir muito." "Em média, 80, afirmou Cyrus Smith. "Logo, se plantarmos essa semente, na primeira safra colheremos 800, as quais, na segunda, produzirão 640.000, na terceira, 512 milhões, e na quarta, mais de 400 bilhões. Tal é a proporção." Os companheiros de Cyrus Smith escutavam-no sem responder. Aqueles números os deixavam tontos. Contudo, eram exatos. "Sim, amigos," continuou o engenheiro. "São estas as progressões geométricas da fecunda natureza. E eu acrescentaria, o que é essa multiplicação do grão de trigo, cuja espiga carrega apenas 800 grãos, comparada à da papoula, que carrega 32.000 sementes, ou a de determinados pés de tabaco que produzem 360.000? Em poucos anos, sem as numerosas pragas que interrompem sua fecundidade, essas plantas invadiriam a terra inteira." Mas o engenheiro não terminara o seu pequeno interrogatório. "Vamos adiante, mestre Pencroff," prosseguiu. "Sabe quantos alqueires representam 400 bilhões de sementes?" "Não," respondeu o marujo, "o que sei é que não passo de um asno." "Pois bem, Pencroff, isso daria mais de 3.130.000 por alqueire." 3 milhões! exclamou Pencroff. 3 milhões! Em 4 anos. Em 4 anos, respondeu Cyrus Smith, e até em 2, se, como espero sob essa latitude, viermos a fazer 2 colheitas por ano. A isso, segundo o seu costume, Pencroff não julgou poder replicar de outra forma senão com um sonoro urra. "Portanto, Harbert", concluiu o engenheiro, "você fez uma descoberta de extrema importância para nós. Tudo, meus amigos, tudo nos pode ser útil nas condições em que nos encontramos. Não se esqueçam disso, por favor." "Não, Sr. Cyrus, não esqueceremos", naqueceu Pencroff,
E se um dia eu encontrar uma dessas sementes de tabaco, que se multiplicam por 360.000, asseguro-lhe que lhe dispensarei todo o meu carinho. E agora, sabem o que nos resta fazer? Plantar essa semente, respondeu Harbert. E acrescentou Gedeon Spilett, com todos os respeitos que lhe são devidos, pois ela carrega nossas espetaculares safras vindouras. Contanto que cresça. Opinou o marujo. Crescerá, foi a resposta de Cyrus Smith. Estavam no dia 20 de junho. O momento então era propício para semear aquela única e preciosa semente. Cogitaram primeiramente plantá-la num vaso, porém, pensando bem, resolveram confiar mais francamente na natureza e enterrá-la. O que foi feito no mesmo dia, sendo desnecessário acrescentar que todas as precauções foram tomadas visando o êxito da empreitada. Como o tempo clareara um pouco, os colonos subiram ao topo de Granite House. Lá, no planalto, escolheram um lugar bem protegido do vento, no qual o sol do meio-dia viesse despejar todo o seu calor. O local foi limpo, capinado com esmero, inclusive arado, a fim de expulsar insetos ou minhocas, estenderam ali uma camada de terra boa, amanhada com um pouco de cal, cercaram o terreno, em seguida, enterraram a semente na camada úmida. Era como se assentassem a primeira pedra de um arranha-céu. Isso lembrou a Pencroff o dia em que acendera seu único fósforo e todos os cuidados que dispensara aquela operação. Dessa vez, contudo, a coisa era mais grave. Afinal, de um jeito ou de outro, fogos náufragos sempre conseguiriam produzir, mas que gênio humano seria capaz de criar um grão de trigo se, por algum infortúnio, aquele viesse a perecer?